o que mantém a comunhão é a capacidade de perdoar. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes? Todos nós sempre colocamos um limite, no amor. E o Pedro aqui deu uma exagerada, porque diz que na tradição judaica, o máximo de vezes que você poderia dar de oportunidade para alguém, de perdão, era 3 vezes. 3 vezes. Pedro exagera e fala, até 7 vezes. 7 significa sempre. Cristo fala, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, absolutamente sempre. Se 7 é igual a muito, 70 vezes 7 é igual a muitíssimo. Sempre. E Jesus vai contar, e esse 70 vezes 7 faz uma alusão a uma passagem do Gênesis, lá no capítulo 4, quando Caim mata Abel, seu irmão, o primeiro homicídio da humanidade. Na verdade, um fratricídio. Homicídio de um irmão com outro. Pois bem, no final daquele capítulo 4, aparece um fulano violentíssimo, chamado Lameque. Ele fala, eu matei um homem que esbarrou em mim, eu matei uma criança por um arranhão. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Ou seja, a violência no máximo grau. Jesus pega isso que era conhecido do povo, a vingança, a violência sem limite, e coloca essa medida no perdão. 70 vezes 7. E conta uma história, uma parábola, que é muito sugestiva, como todas as parábolas de Cristo, elas são maravilhosas. Aliás, esse tema do perdão, eu estava lembrando de São João Paulo II, quando levou aqueles tiros, foram 2, na praça de São Pedro, por aquele turco, E no caminho para o hospital, ele foi dizendo, eu perdoo de coração o irmão que atentou contra a minha vida. Para fazer isso, irmãos, tem que ter muito Espírito Santo, muita humildade, porque o orgulhoso, o soberbo, nunca perdoa. Mas o Papa sabia perdoar, sabe por quê? Porque Deus deu a graça para esse Papa de reconhecer, era tão humilde que se confessava toda semana. Toda semana o Papa experimentava a alegria de ser perdoado. Por isso, quando teve que perdoar, não foi difícil para ele. Aliás, depois que ele sarou, ele foi visitar o fulano na cadeia. Quem faria isso? E o Águica só queria saber como é que ele não morreu, porque era um atirador profissional, daqueles que não costumam errar. E dizem os médicos depois que foi por um tris, tanto que o Papa era no dia de uma festa mariana, 13 de maio, aparição em Fátima. E o Papa levou depois a bala e colocou aos pés da Virgem Maria em Fátima, porque ele atribuiu a sua sobrevivência, era para ter morrido, a Nossa Senhora. O lema dele era totus tuus, todo teu. E Maria protege aqueles que são dela. Tá bom.
Mas então, voltando para a parábola, essa parábola é maravilhosa. É o melhor comentário que existe, essa parábola, do 5º pedido do Pai Nosso, que nós daqui a pouco vamos rezar. Nós vamos dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim que nós falamos? Pois bem, hoje eu li um negócio lindo sobre isso. Cada vez que você e eu rezamos essas palavras, nós estamos assinando a nossa salvação ou a nossa condenação. Quando que eu estou assinando a minha salvação? Se eu peço perdão a Deus, que me perdoe como eu perdoo. Se eu perdoo, eu posso ter certeza que Deus me perdoará sempre. Mas se eu tenho a cara de pau de pedir a Deus perdão e guardo mágoa e odeio quem me fez uma injustiça e não perdoo de coração quem me magoou, eu estou assinando a minha condenação. Nunca me esqueço o padre Guerra, padre da nossa diocese, que agora é da minha comunidade de Orlândia, é itinerante lá no Ceará. E ele, um dia, estava meio em crise com uma pessoa, e ele contou, ele falou: quando eu começo a rezar o Pai Nosso e chega nessa parte, eu engasgo e não consigo ir para frente, porque eu não estou a fim de perdoar, e eu estou dizendo para Deus: olha, me perdoa assim como eu perdoo o outro. Eu não estou a fim de perdoar, eu estou dizendo para Deus: não me perdoe,